Paz, Senhor, igreja. Se tiver um exemplar das Sagradas Letras, por caridade apanha e abra no primeiro livro de Samuel, o 6º capítulo. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos falando sobre mentes para governar e coração para servir. O texto, pelo Espírito Santo inspirado, se encontra no primeiro livro de Samuel, o 6º capítulo. A leitura será extensa, é uma leitura que de forma costumeira não estamos habituados a fazê-la. É uma história que é pouco conhecida entre muitos, mas entre aqueles que são estudiosos, leitores da Bíblia Sagrada. Eu tive a oportunidade nessa série de mensagens Mentes para Governar e Coração de Servir, de falar no segundo livro de Samuel, capítulo número 6, da chegada da arca, quando Davi decidiu ir à busca da arca da aliança. No primeiro livro de Samuel, nesse capítulo 6, nós vamos falar da perda da arca da aliança. Ou seja, Davi vai recuperar depois, ou a posterior, desta perda. Então nós vamos falar desta perda da arca da aliança, suas consequências práticas na vida da nação de Israel, isso de forma introdutória. E depois estaremos falando como a transportação desta arca ao envio à nação de Israel por iniciativa dos inimigos, como ela pode se extrair alguns ensinamentos, chamaríamos algumas lições importantes para aplicar na nossa vida dentro desse contexto de mentes para governar e coração para servir. A vossa atenção, versículos números 1. 7 meses. Quantos meses? 7 meses teve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Havia quanto tempo? Ok. E estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, entenda-se, feiticeiros. Eles disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não a envies vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis, porque sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e de vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não o deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda o jugo. Atai-as ao carro, seus bezerros levá-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e pondo-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi sua mão que nos feriu, pois foi casual o que nos sucedeu. E assim fizeram aqueles homens,
E tomaram 2 vacas com crias e ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações de tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega de trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Tenha a bondade de se assentar. Amém. Feche os olhos um instante, vamos orar. Eterno, queremos ao Teu nome dar honras, glórias, louvor, sabedoria, adoração para sempre. Clamamos aos Seus para que possam nos auxiliar nesta manhã. Tudo ao que o Teu nome não disser respeito, nós repreendemos de forma imediata para que saia deste lugar. Revela-te, Deus, fala e não te cales, e receba tributos de honras, glórias, poder e toda a adoração. Amém. Graças a Deus. Saudações mais uma vez, com a paz do Senhor a todos. A Arca da Aliança foi orientada a Moisés para a sua construção. A construção da Arca da Aliança envolveu madeiras de acácias revestidas com ouro, feita em um caixote com medidas específicas dadas por Deus. E sobre esse caixote de madeiras revestidas de ouro, uma tampa foi colocada por cima, chamada de propiciatório, que foi em ouro esculpido, onde tinham ligado por cima da tampa, 2 querubins com as asas abertas, um olhando para o outro, simbolizando aquela mesma visão que nós temos, por exemplo, de Isaías, onde os querubins estão adorando a Deus. Essa Arca da Aliança que Deus deu para Moisés guardará 3 elementos que o Senhor ordena a Moisés. Primeiro, a lei que Deus entregou para Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos são colocados dentro da arca. Segundo, vai ser colocado também a vara de Arão que florescera no deserto. Essa vara de Arão que floresceu no deserto está ligada a uma rebelião que houve entre os egípcios no deserto, onde se opunham ao exercício de Arão ao sacerdócio, bem como o exercício profético de Miriam. A conversa que foi levantada é: não é justo que só os da família de Moisés é que possam fazer o sacerdócio e estar profetizando no meio do povo. A partir daí, Moisés falou com a nação que havia de consultar a Deus por conta daquela rebeldia. A resposta de Deus não se fez esperar. Disse a Moisés: amanhã pela manhã, manda todas as tribos representadas estarem diante da arca, ou melhor, da tenda do concerto, e eu vou revelar quem eu chamei. E Deus orienta que cada uma das tribos pudesse ser representada com uma vara, isto é, um ramo que foi cortado em uma árvore e que foi plantada no chão na península do deserto do Sinai. Na península do deserto de Sinai, chove uma vez por ano quando chove. Naquela altura não era momento de chuva. Foi colocada cada uma das varas enterradas, e uma delas separada representava de Arão. No dia seguinte, as sagradas letras dizem que nenhuma vara produziu um fruto, somente a vara de Arão é que produziu fruto em um deserto, sem chuva, sem probabilidades nenhuma de ter a possibilidade de crescer alguma coisa. Deus então diz para Moisés que aquela vara deveria servir como concerto. Parênteses simplesmente aqui. A multimídia, por favor, coloca no meu tempo aqui. Fechei parênteses. Aquela vara deveria servir como concerto, para que o povo de Israel se lembrasse
de que Deus protege, cuida e protege o seu povo. O terceiro elemento que vai ser colocado na Arca da Aliança será o maná que desceu dos céus. Lembrai-vos que o povo em fome clamou a Deus, e Deus viu descer do nada comida para o povo. Quando eles viram a comida caindo dos céus, do nada, eles perguntavam todos: o que é isso? O que é isso que está a acontecer? Essa questão, o que é isso, foi dada ao nome daquela comida, o maná, que significa o que é isso. Esse maná que embolorava no final do dia, Deus disse que aquele em particular que seria colocado na arca não emboloraria, que quer dizer que ele não estragaria. Esses três elementos estão dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança vai prefigurar, vai apontar para Jesus Cristo. Nós temos a arca em matéria, isto é, em madeira, e ela está sendo revestida, foi revestida com ouro. Tem duas naturezas, uma natureza corruptível e outra natureza incorruptível. Aí apontava para Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Essa arca, aonde ela estiver, a glória de Deus se manifestará. Deus disse para Moisés que o lugar daquela arca seria no lugar santo dos santos, dentro do tabernáculo. O tabernáculo está dividido por três espaços: o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos só é possível entrar uma vez por ano pelo sumo sacerdote, não por todos, por um único, o principal, que entraria dentro do santo dos santos, não sem sangue, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Uma vez oferecido, Deus se manifestaria com a sua glória por cima da tampa daquele caixote chamado Arca da Aliança, que nós chamaríamos então da Shekinah. Ora, a Arca da Aliança, enquanto o povo estava se movimentando no deserto, era o motivo de espantar os adversários de Israel. A Bíblia diz que Moisés, toda vez que mudasse de acampamento e encaminhasse, a oração de Moisés era: enquanto nós levantamos a arca, Senhor, livra-nos dos nossos inimigos. E quando ele voltava, ele dizia: enquanto nós baixamos a arca, traga-nos a sua presença outra vez. A Arca da Aliança se transformará como o maior símbolo da presença de Deus para a nação de Israel. E não somente era simbólico, mas havia uma manifestação real do poder de Deus na locomoção da arca. Esta arca, depois, no período dos juízes, ela está dentro do tabernáculo, ou melhor, do templo em Siló. O sumo sacerdote naquela altura chama-se Eli. Esta arca está em um lugar onde aquele jovem Samuel, que nasceu debaixo de oração da sua mãe, que não gerava, estava controlando diariamente. A Bíblia, por exemplo, diz que Samuel foi chamado por Deus antes que a lâmpada se apagasse. A lâmpada que se faz referência era aquela que estava no lugar onde estava a Arca da Aliança, que foi dita lá no capítulo 6 do livro de Levíticos, que o fogo continuamente arderá sobre o altar e não se apagará. Aquele fogo não podia se apagar, aquela luz não podia se apagar. E a Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou a Samuel. Ora, a Bíblia diz que a esta altura Samuel ouve de Deus dizendo que ele estava agastado com Eli e com todo o governo daquele tempo, e que ele queria fazer algo que havia de fazer e levar aos ouvidos de toda a nação de Israel, e as pessoas temeriam aquilo que ele havia de fazer. Deus estava a falar acerca do fim de toda a hegemonia, diríamos, de todo o governo de Eli. O Senhor estava a falar acerca de um tempo onde ele havia de fazer uma transição, a transição da casa de Eli para a casa de Samuel. A Bíblia Sagrada diz que nesse período a nação de Israel tem fortes guerras com outra nação chamada Filisteu ou Filisteia. Esta nação dos filisteus, ela tem um grave problema com a nação de Israel. Estão em lutas constantes. Muitas delas a nação de Israel venceu. Nessa em particular, a nação de Israel não estava bem andando com Deus. E eu te aconselho, se você não estiver bem com Deus,
Presta atenção nas lutas que você quer comprar. Se você estiver bem com Deus, pode comprar todas as lutas, Deus estará contigo. Se não estiver bem, presta atenção nas batalhas ou nas lutas que você quer comprar. A Bíblia Sagrada diz que eles foram para a batalha contra os filisteus. Nesta batalha, a Bíblia diz que eles perderam. Eli, o sumo sacerdote daquele período, tem 2 filhos biológicos. O primeiro chama-se Ofni, o segundo chama-se Finéias. Eles também vão para a batalha, para batalhar aquela luta. E as Sagradas Letras dizem que eles tiveram uma derrota, que 4.000 pessoas foram perdidas naquela batalha. Então aí Ofni e Finéias, que estavam na batalha, disseram: ora, nós temos um histórico, nós sabemos que quando a Arca da Aliança no tempo de Moisés estava presente, os inimigos todos eram vencidos. Em umas outras batalhas históricas também, a Arca da Aliança foi importante, na verdade preponderante, para que a vitória sorrisse para Israel. Então Ofni e Finéias propuseram: vamos levar a Arca da Aliança. Eles voltaram a Siló e foram à busca da Arca da Aliança para entrar na batalha. A Bíblia diz que quando eles chegaram no meio da batalha, eles começaram a clamar a Deus. O barulho do seu clamor foi tão grande que do outro lado os filisteus pensaram entre eles segundo os seus entendimentos: ora, os deuses de Israel se levantaram contra nós e esta batalha agora vai ficar difícil para nós. Mas a Bíblia diz, especialmente no capítulo número 4, que entre eles se motivaram: eia, não desmoralizemos, levantemos-nos com toda a força e enfrentemos Israel para vencer. A Bíblia diz que eles foram à batalha. A segunda vitória dos filisteus contra Israel foi completamente esmagadora. Foi 10 vezes mais do que a primeira batalha que eles perderam. A partir daí a Bíblia diz que a Arca da Aliança também foi levada para os filisteus, não sabendo os filisteus o problema que eles estavam a se arranjar. Ora, eles levaram a Arca da Aliança, que só funciona com o povo pela qual foi feita a arca. Eles levaram a Arca da Aliança, que só se relaciona com alguém que tem histórico com ele. Eles levaram a Arca da Aliança, que só funciona com quem um dia exerceu fé nela. Não funciona do outro lado, só funciona desse lado. Só funciona com os israelitas. A Bíblia diz que eles levaram para Asdod. Asdod, sua capital, capital da Filisteia. Em Asdod tem o templo de Dagom. Dagom é o deus, é o ídolo que eles têm nos filisteus. Dagom é o deus dele. Dagom é um grande poste ídolo composto com uma cabeça de um homem, com braços de homem, mas o corpo é de peixe. A cauda, que representa os peixes, também era de peixe. Era idolatria do mais alto nível. Beirava mesmo a feitiçaria. Eles adoravam a Deus dentro do templo de Dagom, o Deus deles, melhor, dentro do templo de Dagom. E eles pegaram na Arca da Aliança e colocaram dentro do templo onde estava Dagom. Dagom estava em uma plataforma elevada, a mais ou menos 1,5 metro de altura, mais ou menos como a altura aqui desse púlpito. Eles colocavam lá o seu Deus e a Arca da Aliança eles colocaram embaixo, numa posição de humilhação para o Deus de Israel. A mensagem que eles estavam a passar é clara: o nosso Deus é maior e o Deus de Israel tem que adorar o nosso Deus, e por essa razão ele tem que ficar embaixo e o nosso Deus tem que ficar em cima. Mas o Deus dos filisteus era feito de barro. O Deus dos filisteus era feito de argila. Ele foi erigido por alguns escultores que eram especialistas na construção de algumas imagens em argila, que fizeram aquele poste ídolo altíssimo, grande, imponente. Aí estava a representação na Arca da Aliança do Deus criador de tudo, de todas as coisas. Aí estava a representação e a glória do Deus que criou os céus e a terra. O salmista, no Salmos número 24,
falando do poder criador de Deus, ele disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares, sobre os rios, é ele que criou. Jó, quando descreve uma conversa que é disruptiva que ele teve com Deus, ele disse que Deus lhe perguntou: aonde tu estavas quando eu comecei a construir os mares e os rios? Aonde tu estavas quando eu estava a fazer o sol, quando estava a fazer a lua? Ora, aí estava a representação daquele que criou todas as coisas. Do outro lado estava, embora um posto ídolo, a representação da criação. A argila é criação de Deus, a terra é criação de Deus. Ele vai colocar o Criador e a criação frente a frente. E na perspectiva dos filisteus, a criação era maior do que o Criador. Isto dentro do entendimento maligno, dentro do entendimento execrável dos povos filisteus. A Bíblia diz que eles fecharam no templo de Dagon. Quando eles foram dormir, digo eu, lá dentro do templo, eu imagino que a criação está a olhar para aquele que representa o Criador, e ele próprio, a criação, está a dizer: eu não sou digno que o Criador fica naquela posição. A Bíblia diz que o posto ídolo caiu com a cabeça para baixo diante da arca da aliança. É a criação a se negar, ficar acima do Criador. É a criação que está a dizer: eu não aceito ficar na posição acima do Criador. Esta criação é inanimada, ela não ouve, ela não tem percepções, ela não tem inteligência, não existe nenhum exercício de inteligência. Mas a Bíblia Sagrada diz que toda a criação foi feita para louvor do nome dele, para glorificar o nome dele. Toda a criação, as árvores, as aves, os animais louvam, exaltam o nome do Senhor. A criação não aceitou e ela caiu. A Bíblia diz que no dia seguinte eles vão outra vez no lugar e percebem: caiu. Deve ser um vento, algum fenômeno natural que colocou esse posto ídolo deitado. Então vamos levantar. Levantaram um posto ídolo outra vez e eles foram. No dia seguinte a criação disse: eu vou cair de uma forma que mais ninguém vai conseguir me reestruturar. A Bíblia diz que ela caiu, os braços foram um num canto, o outro no outro, a cabeça foi cortada, porque o único que merece honras, glórias, louvor e adoração é o Senhor dos exércitos. Oh, glórias ao nome de Jesus. Só Ele é merecedor. Só Ele é merecedor de glória. Quando os espiritualistas, repare que eu não disse quando os espirituais, eu disse quando os espiritualistas, porque é importante que você saiba diferenciar. Uma coisa é espiritualistas, outra coisa são espirituais. Quem são os espirituais? Aqueles que creem, têm fé, buscam o nome do Senhor Jesus. Esses aqui são espirituais. Quem são os espiritualistas? Os que confiam no oculto, os que trabalham com o misticismo, os que trabalham com as trevas. Esses são espiritualistas. E a Bíblia Sagrada diz que o homem espiritual, ele discerne tudo, discerne todas as coisas. Os espirituais. Porém, os espiritualistas têm alguma visão, às vezes, assertiva em relação ao poder do nosso Deus. Veja o entendimento que eles tiveram. A Bíblia diz que eles, quando viram aquilo, eles disseram: não é possível. Se isso está acontecendo aqui dentro, é porque o Deus dos israelitas é maior do que o nosso Deus. Convém devolver esta arca. Irmãos, à altura dos factos, já algumas coisas estranhas teriam acontecido, as quais eu passo a citar. Primeiro, já tinha se levantado uma grande úlcera dentro do povo. Eles estavam a ter problemas sérios com úlcera. Já havia se levantado hemorroidas por terem levado a arca que não lhe pertencia no meio deles. Deus permitiu que ratos se levantassem contra eles. Eles tinham rato por cima da cama, eles tinham rato por cima da mesa, eles tinham ratos na sala, eles tinham ratos no quarto, por causa da arca da aliança. E eles perceberam que todas as orações que eles estavam a fazer
todos os clamores que eles faziam no Deus deles não tinha resultados. E eles chegaram à conclusão: o que está a acontecer é porque nós estamos com algo que não nos pertence. O Deus dele é mais poderoso. Repara, a nação de Israel não fez nada para eles chegarem a esta conclusão. Deus não precisa que alguém lhe defenda. O próprio Deus manifesta, se expressa, demonstra. Deus não precisa que alguém lute por ele. Ele tem capacidade para mostrar para aqueles que se levantam contra ele que ele é o Deus dos vivos. Ele é o Deus de todos os seres vivos. Ele é o Deus que criou todas as coisas. É Deus que está a juizá-lo. Posso trazer uma palavra? Ainda não entrei nem na mensagem. Deixa eu trazer uma palavra profética antes mesmo que entre na mensagem. Deus vai se mostrar para todos os seus opositores. Vai se mostrar, vai se mostrar. Enquanto eles estiverem lá no território deles, Deus vai se mostrar no território deles. Ora, a Bíblia diz que quando eles perceberam a situação, então eles começaram a tentar, a procurar formas de se ver livre daquela arca. Então, eles decidiram ir à busca de 2 vacas. Quantas vacas eu disse, igreja? 2 vacas. E eles começam a apresentar algumas características dessas vacas. Ele disse que a vaca deveria ser aquelas que tinham acabado de parir, parto fresco. Segundo, ele disse que deve ser alguém que ainda não tinha subido nenhum jumento sobre eles. Terceiro, tinham que fazer um carro novo para eles. Quarto, tinham que amarrar as vacas neste carro para levar a arca da aliança. E depois eles disseram, no texto que nós lemos, vamos colocar um animal irracional. Qual é o objetivo disso? Se Deus é mesmo Deus dos israelitas, ninguém precisa direcionar esses animais. Eles mesmos, os animais, eles vão seguir o caminho e vão chegar até o seu destino. Ninguém precisa orientar os animais. Agora, se os animais não irem no caminho, se eles não se submeterem a um caminho, logo saberemos que o Deus deles não é tão forte assim. Brinca com o nosso Deus para ver. A Bíblia diz que Deus agora vai responder-nos de fato. A Bíblia diz que eles pegaram nas 2 vacas, construíram um carro, colocaram a arca da aliança e disseram para os bois, ou melhor, para as vacas, vão. As vacas foram e seguiram todo o caminho conforme o texto que nós lemos. E a Bíblia diz que quando eles chegaram em Bet-Semen, diz a Bíblia Sagrada que aqueles que cegavam, isto é, aqueles que estavam a colher, levantaram os olhos, viram a arca e fizeram uma grande festa pela arca. Irmãos, eu acabei de vos explicar o texto para você entenderem os textos. Agora permita que eu aplique o texto. Nós estamos a falar de mentes para governar e coração para servir. Essas vacas que se encontram aqui me dão lições importantíssimas em relação a essas habilidades governativas e serviçais que o homem precisa desenvolver. Repare, as Sagradas Letras dizem que eles vão escolher vacas que acabaram de parir. Veja muito bem isso. Vacas que acabaram de parir. Se as vacas acabaram de parir, eu não sou mulher, mas sou pai de 5. Então compreendo o processo todo também de gerar filhos. Ora, após um parto fresco, há dores, há feridas que não foram cicatrizadas. Após um parto fresco, ainda não se está em condições de fazer serviços forçados. Mas essas vacas aqui não são vacas que não pariram, que nunca pariram. São vacas que acabaram de parir. E nós, dentro de uma constatação humana e trazendo aqui a empatia dentro de um contexto atual, onde existe proteção dos animais e amplamente é divulgado isso em vários países, nós poderíamos desenvolver também essa empatia ao animal, dizer, coitada, acabou de parir. Por que nós vamos colocar a carga nos animais? Devemos proteger os animais. Os animais precisam de ser protegidos. É
demais, é excessivo. Mas aqui me comunica algo que você encontra naquilo que são as características de alguém que Deus chamou. Irmãos, não dá para esperar que as tuas feridas curam para você cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes você vai ser levado a reagir mesmo em meio às feridas, meio em meio às lutas. Ainda não sarou a ferida, mas Deus já colocou um novo desafio nas suas mãos. Ontem você foi ofendida, mas hoje você já tem um novo desafio para responder. Se você querer fazer ainda um período onde eu tenho que me curar, tenho que me cuidar, antes mesmo que eu entre no próximo desafio, você não está preparado para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai ser ofendida num dia e no outro dia vai sair com a cabeça erguida, pronto para dar resultados. Vamos fazer uma reunião no dia anterior, no outro dia você vai passar na frente daqueles que fizeram a reunião, saudar todos eles com muita alegria, porque mais um dia que se levantou. Mesmo com feridas, você vai ser levado a reinar. Se você esperar que passe a ferida, você terá a oportunidade de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mentes que foram levantadas para governar, eles ignoram a ferida e valorizam o propósito nas suas vidas. Haverá momentos que todos os anos você vai ter uma ferida. Você vai descobrir gente falsa quase que diuturnamente. Você vai descobrir gente que está te apedrejando quase que todos os dias. Você poderá ser caluniado quase todos os dias. Essa é a estratégia do inimigo: criar dores para inabilitar suas forças, criar dores para limitar aquilo que você tem, criar dores para que você não desenvolva aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Só que dessa vez ele se encontrou com alguém que tem conhecimento real de quem ele é. As nossas dores não parem ao nosso caminho. Eu preciso dizer isso para alguém que está aqui. A expectativa de Deus não é que você desista por causa dessa dor. A expectativa de Deus é que você faça apesar dessa dor. Com esta dor eu levanto para fazer mesmo assim. Posso pregar conforme eu estou a sentir. Oh, glórias a Deus. Porque quando você foi levantado para governar, você tem que se preparar para grandes desafios. Quando eu falo de grandes desafios, eu estou a falar de grandes resultados que o Senhor espera que você tenha. Esses grandes resultados que você necessita de ter, não é para benefício teu, é para benefício de uma comunidade ou quem sabe de uma família. Então entenda que as pessoas pela quais, ou que são o alvo desses resultados, pela sua pressa ou pela pressa da operação de Deus, não tem tempo para esperar. Não tem tempo para esperar que você se cure para começar a agir. Mesmo com ferida sangrando, vai mesmo assim. Jesus, mesmo sangrando, foi até a sua cruz. Mesmo sangrando, foi redimir a humanidade. Posso falar para alguém que está aqui? Você anda a chorar e parar demais. Pode chorar, mas continua a andar. Com dor e chorando, mas vai mesmo assim. Pastor, eu não vou voltar mais naquele lugar que me falaram, mas está maluco? Você vai voltar lá e vai dizer para ele que eu não vou desistir, não vou recuar, porque eu vou carregar mesmo com dor. Aleluia. Aprenda isso. Nós não respondemos às nossas dores. Pessoas que são guiadas pelas dores, elas tomam decisões por causa das dores. Elas reagem por causa das dores. As dores não podem dirigir-te. As dores não podem tomar o controle da sua vida. É com dor, vai mesmo assim. Oh, glórias a Deus. A segunda coisa, ainda na questão da dor, repare que a Bíblia Sagrada diz que elas tinham que ser tinham que ter parte de fresco, ou seja, acabaram de parir, mas porém os bezerros, as crias que foram geradas desse parto, devem ser colocadas em casa, tá? Não vão com ela. Imagina, arrancar a cria de uma mãe. Qual é a dor? Como eu vou cumprir uma missão se arrancaram aquilo que eu mais quero?
aquilo que eu mais prezo, aquilo que eu mais gostaria de cuidar. Como eu vou correr ou fazer uma jornada se aquilo que eu queria ter do meu lado não tenho? Foi arrancado de mim. Disseram: fica em casa. E por que deixaram em casa? Aquilo era um teste muito simples às vacas e ao Deus de Israel. A questão é, o que nós queremos provar é que Deus é Deus com Israel. E a nossa prova está consubstanciada no facto de que essas vacas, embora sendo animais irracionais, elas receberão essa arca e terão que ir sem recuar. Repare, dentro de um processo normal, já é quase que improvável que essas vacas cumpram com os seus objetivos, com o seu caminho. E por quê? Não foram adestradas, não foram treinadas, nunca fizeram aquele caminho, nunca fizeram aquele transporte. A probabilidade, se nós quisermos chamar aqui a lei da probabilidade, a probabilidade de haver falência, ela é alta, 99% de probabilidade de ser alta. Agora, acrescenta o fato de ter colocado as crias delas, as filhas, os bezerros, da procedência ou do lugar onde elas estão a sair. O instinto normal do animal será recuar, porque ela está num processo de amamentação. Então ela vai querer recuar para estar com os filhos dela e não ir para este caminho. Mas a Bíblia Sagrada diz que estas vacas, Deus seja engrandecido, elas não vão recuar, elas não vão voltar, porque por mais que eu não tenha aquilo que eu gostaria de ter, não pode me impedir de realizar aquilo que eu gostaria de realizar. Algumas vezes o caminho de quem vai governar é solitário, é hostil. Você não vai ter a ferramenta que você gostaria de ter. Você não vai ter do teu lado a pessoa que você gostaria de ter. Você não vai ter do teu lado os instrumentos que você gostaria de ter. Muitas vezes você vai estar isolado somente com a fé. Eu creio que vai ser possível. E as coisas que estão a ficar, aprenda com Paulo, é que uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, já ficou para trás, eu não vou ser escravo dos meus sentimentos, nem das minhas saudades. Eu não vou ser escravo daquilo que está no meu coração. Eu posso pregar conforme eu estou a sentir. Aleluia. Isso aqui é crítico, porque eu estou a falar de um animal que ele está a se desligar com um elemento que fez parte outrora da sua vida. Eu estou a falar de um animal que decidiu sair daquele espaço, porque ele entendeu o que? Penso eu, digo eu, aqui dentro da minha aplicação, é muito mais fácil fazer esse caminho onde está o meu propósito do que ficar neste lugar. Irmãos, tem lugares que te matam, tem lugares que te destroem, tem lugares que não vão ajudar-te a chegar aonde você quer chegar. E tem alguns desses lugares que, embora nos fazem mal, mas nós gostamos. Embora estão a nos destruir, mas nós gostamos. Eu estou a falar de lugar. Quem fala de lugar, fala de pessoas. Aqui eu vou ter que chegar lá, vou ter que apertar o parafuso um bocadinho, porque tem muita gente que você já devia abandonar, mas você insiste, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu estou interessado. É os sentimentos que estão a guiar suas decisões. Eu posso te chocar, eu preciso falar. Tem coisas que Deus já te disse para largar, mas você insiste em ficar e pensa que pode aldrabar Deus. Eu vim te dizer que esta mensagem não é coincidência. Essa mensagem é aviso. Abandona hoje, porque senão o juízo vai chegar. Ao glórias ao nome de Jesus Cristo. Abra a mão hoje, porque senão o juízo vai chegar. Especialmente crente que pensa que é da confiança do divino. Eu estou habituado a estar no culto todos os domingos, adorar a Deus, sinto a presença dele, posso andar de qualquer maneira e não há problemas nenhum. É aí que você se engana. Esta mensagem veio exatamente para te dizer: não está conseguindo perceber os sinais? Será que você não está entendendo que eu já comecei te avisando? Saia disso, abandona isso, larga isso, porque aquilo que eu vou fazer vai ir contra tuas expectativas. Eu vim pregar para algumas pessoas nesta manhã. Deus lhe manda se desconectar de lugares, de pessoas,
para o propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Posso falar mais profundamente? Vai doer. Insista, nós vamos ver onde é que vai terminar isso. Continua a insistir. Nós vamos contar a história de como terminou isso. Esta mensagem é o cuidado e o amor de Deus para com a tua vida, lhe dizendo: eu já estou a te dar sinais, já estou a te emitir sinais. Abandona isso enquanto é tempo, porque eu quero que você carregue a minha arca, carrega a minha arca, carrega a minha arca. E quem carrega a minha arca não olha para trás. Quem carrega a minha arca não olha naquilo que perdeu. Quem carrega a minha arca não considera o que saiu das suas mãos. Quem carrega a minha arca não olha para aquilo que está saindo da sua vida. Quem carrega a minha arca olha para frente, olha para frente, olha para frente. Aleluia. Dói, é minha cria, já tinha adquirido, agora você precisa de caminhar. Pastor, eu perdi a minha filha, perdi o meu filho, e desde que eu perdi, eu nunca mais fui o mesmo, nunca fui a mesma. Eu vim te dizer: levanta o teu rosto, continua a caminhar, porque maior é a coisa que está. Ei, eu sinto a graça de Deus. Maiores são as coisas que estão na tua frente do que as coisas que ficaram para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e nunca mais ela viveu, porque olhou para trás. Deus disse para ela: fuja agora e não olhe para trás, escapa-te pela tua vida. Gente, pastor Gaspar, pessoa que tem mente para governar, elas fazem a transição fácil, não ficam presas a problemas do passado, elas se desligam fácil. Pastor, não estou a conseguir viver por causa daquela situação, aquele problema foi tão grande que até agora não tenho alegria nenhuma, não tenho disposição nenhuma. Só que isso está a afetar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Abandona e continua a caminhar. Não se enterra com o filho que você enterrou. Não se enterra com a filha que você enterrou. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Já enterrei filha, então eu tenho que te pregar mesmo. Não se enterra com a filha que você enterrou. Depois do funeral, levanta a sua cabeça e creia que aquilo que Deus... Posso pregar conforme eu estou sentindo? A Bíblia Sagrada diz que Noemi enterrou os filhos, mas voltou para a sua terra, deixou o filho e o marido na terra de Moabe, para ir ser a avó de Davi e a precursora de Messias. Eu vim dizer no nome do Senhor Jesus Cristo: tenha coragem de abandonar o que ficou para trás. Ela não vai voltar por causa das suas crias. Ela vai continuar a fazer o seu caminho. Pela primeira vez nesse culto, diga para o seu irmão: irmão, não olha para as crias, vai. Diga para ele: vai. Diga para ele: você tem mente para governar. Não fica preso nessa dor, vai. Não fica preso nesse remorso, vai. Não fica preso no me fizeram, vai. Não fica preso no me ofenderam, vai. Não fica preso me caluniaram, vai. Não fica preso me falaram mal, vai. Não fica preso me abandonaram, vai. Me largaram, vai. Pediram divórcio, vai. Não pare. O que o inimigo está a fazer é ir à busca de iscas para ver se a pessoa recua. Prenda algumas coisas para ver se a pessoa volta. Oh, glórias a Deus. Eu vou lhe dizer que a próxima estação da sua vida está escrita coragem. Ela continuou. A dor não está a lhe governar. O que ficou para trás não está lhe governando. Terceiro, a Bíblia Sagrada diz que eles disseram: tem que ser vaca que nunca foi colocado jugo, nunca recebeu jugo. O que é o jugo?
O jugo é aquela ferramenta, o instrumento de carga que era atado ao pescoço do boi, para que possa puxar a carroça. Nunca carregou. Se nunca carregou, significa que não tem experiência. Consegue perceber isso? Tem um elemento nas cargas. Você já ouviu a palavra jugo desigual, né? O que é jugo desigual? São dois bois com capacidades diferentes. Um mais magro, outro mais forte, e depois é colocado o jugo entre eles e o jugo fica inclinado. Isso prejudica a ambos, tanto o mais forte como o mais magro. Isso vai fazer com que um deles pode morrer ou cortar o pescoço, porque o jugo é desigual. Está conseguindo perceber? Então, para bois que têm experiência, quando eles estavam diante de um jugo desigual, os bois mais experientes permaneciam vivos, porque aquele que era o mais magro acabava por morrer, o menos experiente. Percebe isso? O que é que eles decidiram fazer? Vamos colocar bois sem experiência. O boi pode não ter, ou a vaca pode não ter experiência, mas ela tem estrutura para carregar. Ela tem força para carregar. Ela tem o DNA para carregar. Ela não tem experiência, mas ela já foi feita pelo Criador para carregar. Está conseguindo perceber isso? Ou você não entendeu? Eu estou a tentar lhe dizer, oh glórias a Deus, quem tem mentes para governar, mesmo quando são colocados em posições sem experiências, mas eles foram chamados para isso. É por essa razão que alguns de vocês fazem de forma natural aquilo que as pessoas fazem com muito esforço. Porque as pessoas, tem alguns, eu sinto a graça de Deus, tem alguns que já nascem com isso, é inato, está a perceber? Já nascem com uma glória, com uma graça. Tem gente que nunca passou em escola de liderança, mas são líderes natos. Tem gente que nunca passou em escola de administração, mas são administradores natos. Porque Deus, mesmo sem experiência, já colocou dentro de ti a graça e a habilidade para ir. Eu vim pregar para gente que tem mente para governar. Deus vai te colocar em posições sem experiências, mas você vai fazer mais do que aqueles que têm experiência. Eu não sei se você está preparado. Mente para governar. Não reclama porque não tem experiência. Mente para governar, entende que se Deus me colocou aqui, se o Senhor me arrastou até aqui, eu posso pregar para algumas pessoas que estão em alguns lugares que Deus lhe levou. Eu vim para lhe dizer que o Senhor, mesmo sem experiência natural que você tem, há algo sobrenatural que Ele repousa sobre a sua vida. Você vai se desenvolver mesmo naquele lugar sem experiência. Número 4. Finally, número 4. Number 4. Quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. Número 4. A Bíblia diz assim: ata o boi na carroça, amarra ele, amarra o boi na carroça. Irmão, amarrar boi na carroça significa: ei, ô vaquinha, você não tem como desistir. A carroça está amarrada no boi. Não tem como dizer eu paro. Se você parar, estás com a carroça. Você tem que chegar no teu destino, porque só lá é que tem autoridade alguém que vai desamarrar a carroça. I'm feeling. Você compreende aqui? Por que muitas das vezes não tem como desistir? Você está amarrado na carroça. E quando você está amarrado na carroça, por mais que você tente recuar, não tem como. Você está amarrado na carroça. Pergunte para Jonas: eu não vou embora.
eu tomo a decisão que eu quiser tomar. Não vou. Eu disse, você pode ir, mas você está amarrado. E eu vou te provar que você está amarrado. O peixe me obedece. Mesmo que estão no navio, me obedece. O vento e o mar me obedecem. Vou criar tempestade. Vão procurar qual é o problema. Vão entender que é espiritual, porque os espirituais entendem de coisas espirituais. Quando perceberem que é espiritual, vão procurar quem é o feiticeiro que está no meio deles. E eu vou fazer com que se dirijam a ti. Vão descobrir que você está escondido no meio deles. E quando você tiver descoberto, vão te pegar e vão te atirar no mar. Eu já mandei um peixe para passar debaixo do navio que você está. Vai te engolir, vai te meter no seu ventre e vai te fazer refletir. Resumo da história. Jonas está dentro do peixe refletindo. Eu acho que eu devia aceitar, não devia desistir, devia ir para Nínive, devia pregar, devia anunciar. Oh, glória a Deus, porque está amarrado, não tem como desistir. Eu estou a tentar dizer para alguém que está aqui, tem projetos que você já abandonou, mas você não sabe que é propósito de Deus. Você está amarrado a Ele, Ele vai voltar para a glória do nome do Senhor Jesus, e você vai ter que cumprir. Termino aqui. Número 5. Interessante. Número 5. Quando ele chegou lá, escuta isso. O boi que carregou a arca da aliança, eles sacrificaram um boi. Eles fizeram o quê? Sacrificaram um boi. Por que eles sacrificaram um boi? Estamos a receber a arca. Quando eles levantaram, você viu o texto? A Bíblia diz que quando eles levantaram a arca, eles viram os bois? Não. Sabe o que eles viram? A arca da aliança. Eles não viram bois. Eles viram a arca da aliança. Vou repetir isso. Eles não viram os bois. Eles viram a arca da aliança. Eu já ouvi muita gente questionando. Mas pastor, as pessoas só te procuram quando precisam de ti. Escuta. Quando precisam de ti, as pessoas te procuram. Será que as pessoas te procuram também só para te saudar, para saber como você está? A minha resposta: eu não preciso. A minha vida é só mostrar a arca. O boi tem que desaparecer. A arca é que precisa de aparecer. Oh, glória a Deus. A arca é mais importante. Eles não viram bois, porque quem carrega a arca precisa desaparecer. É a arca que tem que estar visível. É a arca que tem que se apresentar. É a arca que tem que falar mais alto. Oh, glórias a Deus. Portanto, a arca, o boi não pode aparecer. Se o boi aparece, tem algum problema. É verdade que tem boi que está a aparecer mais do que a arca. É verdade que tem boi que está mais visível do que a arca. Mas esse em particular, levantaram os olhos, não viram os bois. Eles viram o quê? Para além dos bois não lhe verem, sacrificaram os bois. Porque a sua vida tem que ser para louvor e glória do nome dele. O boi desaparece. Mente para governar. Você desaparece. É para satisfazer. É para agradar aquele que alistou na guerra. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora a vida da própria vaca será o sacrifício. O que transportou a arca. Aqui transportou a arca. Who told you that's gonna be easy? Você mesmo que carrega a arca, que é o alvo de pedras, de sacrifício, porque você carrega a arca. Quem foi que disse que é para aplausos? Quem foi que disse que nós fomos chamados para
sermos bem falados na sociedade. Nós não fomos chamados para sermos bem falados na sociedade. Eles não gostam de Deus e não vão gostar também de quem tem Deus. Eles têm raiva de tudo que liga a Deus. Eles querem que nós desapareçamos, que nós sejamos todos destruídos. Eles nos chamam de todos de fanáticos. Eles dizem que nós não temos habilidade de raciocínio, capacidade de pensar. Eles dizem que nós não deveríamos estar na igreja. Eles dizem que nós estamos a ser enganados, que estamos a adorar a Deus. Eles não nos gostam. Mas isso não impede de nós fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Isso não impede de nós adorarmos. Com tanta gente que não nos gosta, as igrejas dos domingos estão cheias, louvando e adorando o nome daquele que está vivo e reina para sempre. Eu vim dizer para alguns bois que estão aqui, para alguns homens e mulheres que estão aqui, que carregam a arca da aliança, eu vim lhe dizer: não fica chateado quando eles não verem a vaca, só verem a arca. Não fique chateado quando eles não te verem. Nós não fomos chamados para ser vistos mesmo. Nós fomos chamados para estar guardados. Agora o nosso resultado é visível. O nosso resultado consegue se perceber à distância. Nós fomos chamados para tornar visível o seu nome. Eu digo para muita gente: fala o que quiser acerca de mim, mas não se esqueça de discutir também com os meus resultados. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque é a arca que está na frente. Veja a arca, não veja a vaca. Oh, glórias a Deus. Eu vim dizer para alguém que está aqui: a próxima oportunidade que Deus vai lhe dar é para que o nome dele seja visível e glorificado. Seja como elas. Carrega a presença dele, carrega a glória deles. Cumpra a razão que você foi chamado, e deixe o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Sua vida é para sacrifício, é para sacrifício, é para sacrifício do nome do Senhor. Paulo diz, termina aqui, Paulo diz assim: e não nos transformemos, não nos deixemos transformar com esse mundo, mas vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. É importante oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo dizia assim: meu corpo já está sendo oferecido por aspersão. Eu já não mais vivo, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé do Filho de Deus. É a arca que está visível, não é a marca que está visível, é a arca que está visível. Não se apresenta, não fique na frente da arca. Deixa a arca ficar na tua frente. O propósito de Deus, deixa ele ficar na tua frente. Caminha simplesmente por trás dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma mente para governar, aprende essas 5 lições e guarda ela no nome de Jesus.